porção da Escritura Sagrada, a partir do versículo 16, um monumental discurso da Bíblia, a palavra de Deus, o discurso do apóstolo São Paulo em Atenas, capital da Grécia. Diz assim a partir do versículo 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos trago agora, vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, pudesse achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vou parar aqui este sermão do texto bíblico e vamos refletir um pouco esse texto. Acompanhe agora nesse instante, na projeção também, participe desta mensagem, nesse texto bíblico. Leiamos esse texto em Atos 17, 28, a primeira parte, que eu já passei por ele há instantes. Todos, comigo agora. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Vamos desenvolver um instante a razão desse título do sermão: ao Deus
desconhecido. Vamos tomar assim esse texto e localizar 10 passos importantes desta escritura que vos li há instantes. Primeiro passo: Deus não foi criado, Deus é um Deus criador. Ele inicia o sermão chamando a atenção nisso. E os gregos colocaram altares ao Deus desconhecido. Para que isso? Por que isso? Por que não adorar ao Deus conhecido? Ora, a Grécia tinha o seu panteão, o seu santuário com todos os deuses conhecidos da cultura grega. Eram muitos. Porém, havia na cidade vários altares além do panteão grego. E esses altares, cada um se destinava aos deuses conhecidos também. Dos gregos estavam no panteão, mas a deuses desconhecidos que não estavam naturalmente na cultura ou no espaço de adoração dos gregos. Altares aos deuses desconhecidos. Por que isso? Tantos altares assim. A gente vai remontar agora no tempo. Esse texto está escrito no primeiro século da era cristã. Esse texto foi escrito no primeiro século da era cristã. Mas essa razão desses altares, especialmente aquele que Paulo fez o foco ao Deus desconhecido, um altar estranho. Isso vamos reportar agora 500 anos, ainda antes da inscrição desta passagem bíblica. No 4º século antes de Cristo. Estamos na Grécia, vamos situar bem. E houve uma terrível peste na cidade de Atenas, dizimando milhares de pessoas. E as autoridades procuraram uma solução. E reunindo os sacerdotes, os intelectuais da cidade da filosofia, o poeta Epimênides, famoso poeta grego, cretense, não era ateniense, era cretense, ele deu uma sugestão àquela elite religiosa e administrativa e intelectual da bonita cidade de Atenas. Naturalmente, uma força mística muito grande na região, e ele deu a seguinte sugestão e foi aplicada. Juntou um rebanho de mais de 100 ovelhas, escolhidas criteriosamente, ovelhas brancas e ovelhas negras. E mandou que os escravos espalhassem aquilo ali nos quadrantes da cidade de Atenas. E deixassem só nas ruas à vontade, ao léu. E os sacerdotes agora, depois de uns dias, eles se juntassem e fizessem seu momento devocional, e eles saíram na cidade agora para verificar o destino daquelas ovelhas. E aonde encontrasse uma ovelha, a sacrificava ao Deus mais perto, que tivesse ali um altar. Até ali não existia os altares aos deuses desconhecidos. Então, ao encontrar uma ovelha branca ou negra, distintamente, aquele sacerdote então a sacrificava ao altar mais próximo, mas não podia ser mais distante de 200 metros, tivesse um altar. Então, quando encontrava uma ovelha que não tinha um altar
dos deuses